Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos na nossa última aula ao vivo, então eu gostaria de agradecer a todos pela dedicação, né? Uma turma pequena, mas tivemos atividades muito interessantes. Para você que por algum motivo profissional teve problemas no seu trabalho ou saúde e não pôde concluir as atividades, a gente pede a gentileza de entregar até o início do ciclo 5, para que na hora que fechar o ciclo 5, a gente já esteja com as notas todas lançadas, ok? Então eu aguardo aí as atividades em atraso. Para você que está até aqui, tudo bem, né? E já está concluindo aí as etapas, estamos na reta final já. Eu queria agradecer a todos, né, pela paciência, pela dedicação, pelo carinho. Eu sei que é uma disciplina que muitos alunos do bacharelado às vezes não têm tanta familiaridade, né, ou afinidade mesmo, mas eu agradeço por tudo, né, pelo respeito, pelo carinho de vocês, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, meu e-mail sempre é o mesmo, né, o que vocês precisarem aí, e a gente puder ajudar, eu estou à disposição. Eu vou fechar com um assunto que vocês já devem ter ouvido muito falar, né, que é a questão da musicoterapia e da educação musical, mas eu vou fechar aqui, né, fazendo um parâmetro rápido para a inclusão, tá? No caso nosso aqui, né, claro, a inclusão musical. Então, muita gente confunde, né, acha que musicoterapia e educação musical são parecidos, ou são similares, mas, na verdade, a musicoterapia ela é uma prática clínica terapêutica, né? E todas as duas, é claro, vão usar da música, né, como um elemento essencial para as atividades e para a busca de objetivos. Mas qual que é a diferença, então? Na educação musical, o aluno, ele sai entendendo alguns conceitos musicais básicos, como vamos pensar assim na iniciação, né? Ritmo, grave agudo, longo curto, notas musicais, clave, alguns conceitos bem básicos mesmo com relação à música. E na musicoterapia? Não. Se o paciente se interessar mais em aprofundar na área musical, maravilha. Mas esse não é o principal objetivo. Né? O paciente ele não precisa saber tocar, se ele tomar gosto pela música através da musicoterapia, é claro, né, que se um pai procura musicoterapia, geralmente o aluno tem uma indicação médica ou psicoterápica para isso, e ele também já tem uma certa afinidade musical. Mas muitas vezes é colocado como terapia mesmo de cura, né, que nós vamos ver aqui um pouco. Então, a diferença está nisso. A musicoterapia, ela vai focar no paciente. Então, ela não objetiva ensinar elementos musicais. O objetivo é usar a música para chegar no que precisa, mas eu não preciso falar de ritmo, de melodia, de harmonia. Eu não preciso falar especificamente de elementos musicais. E, claro que o aluno pode vir consequentemente a gostar tanto, né, que ele pode vir aprofundar, estudar, procurar uma escola de música, mas esse não é o objetivo principal, mas sim a motricidade, as questões sociais, terapeutas, a questão da atenção. Muitas atividades de musicoterapia também são aplicadas na área de educação musical. Então é por isso que faz um pouco de confusão, porque realmente são parecidas, né? O uso de instrumentos percussivos para marcação de ritmo, mas os objetivos são diferentes, né? O principal objetivo da educação musical é despertar o gosto e o fazer musical através das atividades musicais. E a musicoterapia é a cura ou a terapia específica que o paciente precise usar da música para estar conseguindo aí os seus objetivos, tá? E nisso a gente tem vários, né, efeitos e formas de utilização da música. Quem nunca lembrou de um momento específico, quando está ouvindo aquela música, vem aquela lembrança boa, aquela lembrança ruim, ou aquela vontade de choro, né? A música tem um efeito muito especial na vida das pessoas, em todos os sentidos. Se vocês pensarem, né, que os filmes utilizam e precisam da trilha sonora para poder estar impactando aquele sentimento no ouvinte, a música ela tem um papel muito importante na sensibilidade, né? Ou quando você se sente triste ou feliz de ouvir uma determinada peça, um determinado instrumento. Então, a música, ela é utilizada como terapia. Então, qualquer profissional pode usar. Claro, a gente não tem o poder e nem pode achar que a música é nossa,
né, é só da área de quem é formado em música. Não, a fonoaudióloga vai usar uma determinada música, uma determinada letra para trabalhar uma silabação, para trabalhar alguma coisa que ela precise, um fonema, né. A psicóloga pode colocar uma música para remeter algum tipo de lembrança daquela pessoa. Então, o efeito terapêutico da música, e assim como a gente utiliza de outras áreas do conhecimento, eles também utilizam a nossa. Agora a música na terapia, aí está a diferença. Então aqui é o papel do musicoterapeuta para ajudar o paciente. Então a música ela é direcionada para atingir o objetivo traçado no início do atendimento. Tudo que eu estou falando para vocês, gente, que eu esqueci de mencionar no comecinho, tá? São falas de uma ex-aluna minha chamada Alexandra Monticelli, e a gente fez também um curso online já faz um tempinho, na jornada aí de música, e eu gosto de colocar alguns pontos aqui, tá, então estou repassando, inclusive o slide, a forma de colocação de alguns itens, não a forma de falar, né, do conteúdo, mas, os slides e o que está aparecendo aí para vocês, foram as ideias de uma musicoterapeuta mesmo, tá, formada na UFMG, chamada Alexandra Monticelli. Então, ela me fez a gentileza, né, de passar algumas informações para que a gente possa estar linkando a educação musical e musicoterapia. Então, continuando, né, a área médica também, né, a área didática, então a música ela está em todos os sentidos, né. Como na terapia, né, aí a gente falou do musicoterapeuta e agora a didática. É a prática musical que faz com que o paciente se adeque melhor de suas necessidades. É o saber o momento de estimular a atenção, a memória. Aí aqui vem uma área que o musicoterapeuta trabalha muito bem, que é a parte, pensar na vida funcional da pessoa e adaptação e qualidade de vida. Então, por mais que às vezes você não curta, você não goste de um determinado estilo musical, por exemplo, vamos supor que você não goste de sertanejo, mas o seu paciente é apaixonado por música sertaneja e através de algumas lembranças de música, ele vai conseguir sanar algumas questões de memória, ou algumas coisas que estão impactando a sua vida no presente, a gente vai trabalhar aquela música que ele gosta. Então aqui não vem a opinião do musicoterapeuta, não é a gente como músico que vai colocar, diferente da educação musical, né, a gente vai colocar outras formas de escuta para que ele possa apreciar e conhecer outras coisas. Não, aqui é a área dele. Então, se ele curte o rock, você vai usar do rock, daquele estilo específico, daquela situação daquela situação problema, né, que você vai conseguir ajudar. Então, pensando na qualidade de vida, pensando naquilo que a gente precisa realmente conseguir com o paciente, aí fica aqui, gente, a questão do senso, né, do bom senso, não colocar a sua opinião pessoal, tá? Deixe que a música, que os elementos que você está trabalhando, chegue até aquela pessoa de acordo com as necessidades, e não o contrário. Você vai escolher um estilo musical e vai trabalhar com o aluno, tá? Tudo que é feito, né, todo trabalho que é feito, primeiro existe toda uma ficha que é preenchida, uma ficha pessoal, né, assim como o psicólogo. Então, através dessa ficha, com certeza, o musicoterapeuta ele já tem uma noção, daquilo que a pessoa gosta, daquilo que ela ouve, do tipo de música que ela já ouviu, né, e o porquê ela parou de ouvir, essas questões pessoais. Através dessa ficha, consegue acessar a vida do paciente, né, da a questão clínica mesmo. E a área didática da educação musical, aí você já sabe, a gente falou muito sobre isso, né, a área didática ela está relacionada também à parte do ritmo, do conhecimento de alguns elementos musicais que a gente precisa trabalhar, mas tudo também respeitando, claro, a limitação do indivíduo. No nosso caso aqui, né, a gente falando da questão da inclusão, às vezes você vai trabalhar determinados instrumentos por uma necessidade de trabalhar mais a coordenação motora do aluno, né? Aí vem uma outra diferença, que é uma outra área, que seria educação musical terapêutica. Aí sim a gente não precisa ter uma formação específica em musicoterapia. Um educador musical, ele consegue, de acordo com alguns cursos que ele faz, mais a experiência profissional, ele consegue atuar fortemente numa educação musical terapêutica. O que ela vai fazer?
ela vai melhorar a qualidade de vida em algum aspecto do aluno, ela vai ajudá-lo, né, mas não chega a ser exatamente uma musicoterapia, tá. E na área médica, né, a gente tem um amplo aspecto de necessidades também. O que que a gente pode pensar na área médica? É uma área de cura, né. Você fala assim: "Ah, mas a musicoterapia vai curar alguma coisa?" Sim, nós temos a área, que é uma área bem específica, é necessário cursos para isso, tá. E através da vibroacústica, né, onde se coloca uma placa em cima de uma caixa de som, se consegue e uma caixa de areia, você consegue formar desenhos específicos, de acordo com a mudança de som, ou de tonalidade, ou de instrumento utilizado, você vai conseguir, funções diferenciadas, né, diferentes desenhos. Então, tudo trabalhando com a lira. Existe a mesa lira, a cama lira, a cadeira aqui embaixo tem cordas, onde se pode tocar. Às vezes, a cama, a pessoa deita, né, o paciente deita, e aí você toca as cordas, e aí você consegue uma ajuda, né, um som que vai restaurar essa harmonia corporal. Aí aqui, ó, no YouTube já tem alguns vídeos disponibilizados, né, e ainda bem, porque a gente não pode disponibilizar, lógico, coisas de paciente, então geralmente são apenas reportagens, assim, né, que vocês vão ver. Essa mesa lira, são cerca de 40 cordas, elas são afinadas, no caso desse vídeo, né, tá afinada em ré, são todas afinadas no mesmo tom, para que você consiga uma grande intensidade, tá. Então até o título tá como massagem sonora com mesa lira, porque a autora, a musicoterapeuta, ela fala que através da vibração, desse campo harmônico, desse campo acústico, você restaura o equilíbrio do corpo, como se estivesse alinhando os chakras. E ela também trabalha com esses tubos sonoros que vocês estão vendo, que tem um som parecido com sino, né, como se fossem sinos, são pentatônicos, tá, geralmente ela faz de Fá a Si, são intervalos de quarta ou quinta, a vibração desses instrumentos. Ela fala que depende muito do paciente, ela faz de 10 a 15 ou até 20 minutos dessa massagem sonora. E depois ela tem um tempinho que ela espera que o paciente faça um pouco de silêncio para que ele volte ao seu estado de espírito original, né, aos poucos. Ela fala que o silêncio também é muito importante na música, ele tem um papel primordial também para restaurar o equilíbrio dos chakras, da pessoa, né. Então muitas pessoas gostam dessa área vibroacústica, aí você fala assim: "Ah, então se eu formar em musicoterapia eu posso trabalhar com esses aparelhos". Não, existem cursos bem específicos, são aparelhos específicos, não é qualquer sino, a afinação tem toda, uma, uma especialidade, tá, então a pessoa deveria fazer um curso primeiro, sobre mesa lira, cama lira, para poder estar atuando com os pacientes. Aí sim esse musicoterapeuta. Pra vocês verem então quão complexo é essa área, né, não parece? Mas a gente não pode simplesmente formar uma pós em musicoterapia e falar que é musicoterapeuta, não. Apenas as pessoas que são formadas com graduação específica na área podem se considerar musicoterapeutas. Como eu disse, você pode dizer que está atuando numa educação musical terapêutica, mas ser musicoterapeuta, só quem fizer a graduação específica. E para essa atuação que eu mostrei para vocês, apenas quem tiver os cursos específicos. Aí está, ó, a restauração da harmonia, né, que como eu falei anteriormente, esse uso dessas vibrações, né, os músicos têm essas relações, e a área de cura inclui todas as propriedades universais da vibração, do som e da música, com o propósito de restaurar a harmonia entre o indivíduo e o universo. Então, é uma área, assim, que são poucos, né, profissionais que podem atuar, mas se alguém tiver interesse, né, em fazer algum curso específico, é uma área interessante também. E tem a área psicoterapêutica, que tem o foco nos clientes para que eles otimizem a sua saúde mental, emocional e espiritual, né. A psicoterapia, a gente pega emprestado, né, da área da pedagogia também, é a aproximação da área da psicologia e a questão de conversar com o paciente, é a questão de conhecer mais, né. E aí como que a musicoterapia pode atuar aqui? Através, por exemplo, de uma composição,
né, aquele paciente ele vai ou aluno, a gente fala paciente por causa do musicoterapeuta. O paciente ele vai, criar uma letra em cima de alguma coisa que ele está sentindo, às vezes ele vai fazer uma paródia de uma música que ele gosta muito e vai falar um tema que ele está com vontade de falar. É por isso que o musicoterapeuta, ele tem que saber pelo menos um instrumento harmônico, um melódico, e tem que entender de música. Porque qual seria o registro desse trabalho? Seria justamente escrever a partitura, escrever essa composição que aquele paciente está fazendo. Não é simplesmente só cantar, né? Tem todo um trabalho, né? Você tem que o respaldo que é dado às vezes para a família é justamente a resposta daquela música, daquela composição, aquele momento, né? Que ele quis expor para fora algum sentimento, algum tema que está incomodando, e às vezes ele consegue através da escrita da letra de uma música. É mais ou menos nessa área que a psicoterapia atua, tá? E a improvisação, como está em tudo, né, não só na educação musical, aqui na musicoterapia também, o cliente faz música ao tocar e cantar, criando e experimentando extemporaneamente uma melodia, um ritmo, uma canção. Lembrando que nem é todo mundo que sabe música ou estuda música, que é paciente em musicoterapia. Então, geralmente, os instrumentos de percussão, não que sejam mais fáceis, né? Mas eles são colocados próximos do paciente para que ele possa explorar. E aí você vai vendo a identificação, se é mais para instrumentos graves, para agudos, o que, que ele se identifica, né? Ele pode improvisar sozinho, um dueto, um grupo que inclui terapeuta, outros clientes, às vezes parente mesmo, né? E ele pode usar qualquer mídia musical dentro de suas capacidades. Então, vamos supor, às vezes a pessoa prefere usar um playback, né? Um karaokê que já está lá na internet, que ele está acostumado a cantar, né? E os objetivos dessa composição é pode ser uma frase, às vezes uma frase que o musicoterapeuta pegar essa frase e ajudar a dar um sentido, continuar aquele texto, saber registrar a composição para entregar para a família, por isso que é importante o conhecer musical, né? Não é só simplesmente terapia, tem a parte musical que é importante, a pessoa tem que saber registrar essas composições. Então, por exemplo, pessoas com TDAH, né? Ele pode ouvir um trecho de uma música de 1 minuto, numa semana seguinte passar para 1 minuto e 20, e vai aumentando gradativamente. O paciente tem que ter prazer em participar, né, o mais importante. Então não adianta, como eu disse anteriormente, a gente, ter ferramentas, ter instrumentos e a gente podar o gosto do aluno só porque de repente a gente não gosta daquele determinado estilo. Isso não pode acontecer na musicoterapia, e muito menos no processo de improvisação, né. Se ele quer fazer em forma de funk, ele vai fazer e você vai colaborar para que ele consiga fazer aquela composição. Então vai desenvolver habilidades interpessoais, de grupo, fornecer meio gratificante de autoexpressão, a formação de identidade, tudo isso ajuda bastante nesse processo de improvisação. E a musicoterapia também usa recreação, né, que é no sentido de performance, de execução mesmo, subentende o cantar ou tocar uma peça diante de uma audiência. Recriar é um termo mais amplo que inclui representar, reproduzir. E aqui o resultado, às vezes, de um trabalho, de um período, né, dependendo, da deficiência, às vezes você consegue grandes avanços em pouco tempo, às vezes você não consegue tanto, às vezes regride, né, como qualquer terapia. Então o que eu queria deixar para vocês, né, é o quão importante é a música dentro do processo, na vida das pessoas, e às vezes a gente faz isso sem pensar muito, né, ou intuitivamente. No caso, por exemplo, da saúde, né, que eu esqueci de comentar, às vezes o paciente chega com muito nervoso no hospital, como que o musicoterapeuta atua? Ele vai acalmar, cantar uma música ou vai, colocar algo que faça ele acalmar, e à medida que ele vai acalmando a questão do batimento cardíaco vai desacelerando. Para alguns profissionais eles acham que foi coincidência, né, mas a gente sabe que não é, e ela tem toda essa a função musical, desde que ela seja objetivada, ela tem muitos, princípios e muitos,
objetivos, né, que podem ser alcançados na vida das pessoas. Então, principalmente no caso aqui dessa disciplina que a gente falou tanto da inclusão, tá. Me desculpem caso tenha ficado muitas falhas, não tenha ficado tão claro, as aulas são corridas, o curso é modular, mas eu espero que tenha dado uma pontinha só de curiosidade, pelo menos, né, para que a gente possa pensar um pouquinho sobre isso, que esse campo tem crescido bastante no mercado, musical. Não pensem vocês que só pela musicoterapia, mas também na procura das escolas de música, na música como agente transformador na vida, principalmente dessas pessoas que têm necessidades especiais. Nesse caso da inclusão, são os que mais procuram as instituições de música, não só, particulares, conservatório, ONGs e seja qual for o que a sociedade oferecer, eles vão estar por perto, até mesmo por indicação de pedagogos, de fono, e de outros profissionais que são os profissionais de apoio, ok? Bom, pessoal, então eu encerro a disciplina, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida que vocês precisarem, né, eu estou à disposição. Um abraço.